Construindo uma família com valores e princípios. Bateu, pastor? É isso aí mesmo? É isso aí. Ok. Construindo uma família com valores e princípios. Eu tenho certeza de uma coisa, depois de eu receber o vídeo de todo mundo, que ninguém vai falar a mesma coisa aqui. Eu já, durante o nosso pastorado, fiz muito isso, conferência a semana toda, com preletores diferentes, com o mesmo tema, e cada um traz uma mensagem diferente. Hoje eu quero enfatizar a questão da construção da família, edificação da família, a criação dos filhos, o cuidado dos filhos, com os filhos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 39. O livro de Jó, capítulo 39, versos 27 e 28. Quem tiver dificuldade aí, Neemias, Esther, Jó. É só ir nos Salmos e voltar, engatar uma ré e voltar, que é o próximo livro antes de Salmos. Jó, capítulo 39, versos 27 e 28. Diz assim, irmãos, mesmo sentados, acompanhe a leitura da palavra. Ou é pelo teu mandado, que se remonta a águia e faz o seu ninho, habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Amém? Em cima do penhasco, em lugar seguro. Irmãos, existem alguns princípios básicos da criação dos filhos que os pais não podem esquecer. Estes princípios são balizas seguras da caminhada. São marcos que não podem ser removidos. Sinais que não podem ser destruídos e nem apagados. Hoje, mais do que em qualquer outra geração, há uma orquestração do inferno para destruir a família. Li recentemente uma pesquisa que fiquei um tanto quanto assustado. 38% dos casamentos que foram realizados do ano 2000 para cá, 38 acabaram, 38%. 15% dos casamentos, depois de 30 anos de casado, 15% acabaram. Agora imagine, depois de 30 anos de casado, separar. Eu e essa senhora aqui estamos há 42 juntos. De namoro e conhecimento, 45. 1980, começamos a caminhar juntos. Alguns anos, né? E vale a pena. Vale a pena. Irmãos, o diabo e seus perversos agentes têm derramado sobre a família toda a sua fúria. O inferno tem vomitado todo o seu ódio nefando sobre os lares. Parece que uma tempestade convulsiva ameaça solapar os alicerces da família. A sociedade moderna não aceita mais os absolutos éticos. Ela vive sem freios, com as rédeas soltas,
sem linhas divisórias entre o certo e o errado. O que predomina não é a verdade, mas a satisfação imediata dos desejos pervertidos. A sociedade hedonista, amante do prazer, a cada dia está se desfibrando moralmente. A fidelidade conjugal para muitas pessoas é um costume arcaico sem nenhuma procedência nesta sociedade pós-moderna. A virgindade e a castidade da juventude parecem coisas vergonhosas. A rebeldia dos filhos contra os pais e a forma irrefletida e até irresponsável como alguns pais vivem são uma realidade desastrosa e lamentável em nossos dias. Creio que precisamos aprender com a águia. Já era para estar ali, ela chegou, está em tempo ainda, irmão. Aprender com a águia. Muitas coisas que estão sendo esquecidas desta geração. E uma das características mais interessantes da águia é o seu cuidado com os filhotes. Certamente devemos olhar para a águia e aprender com ela como devemos santificar, alicerçar, ensinar e cuidar da nossa família. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é que precisamos edificar nosso lar em lugares seguros, altos. Esse texto que nós lemos diz que a águia não faz o ninho de seus filhos perto dos predadores. A águia não faz o ninho dos seus filhos à beira do caminho, em lugares baixos e perigosos. A águia não expõe seus filhos às bestas feras e aos predadores. Ela não os deixa em lugares vulneráveis, pelo contrário, ela só faz o seu ninho em lugares altos dos rochedos, no cume dos penhascos. Ela é zelosa em fazer o ninho dos seus filhos em lugares altos, em total segurança. Que lição para nós pais. Que lição tremenda. Na sociedade competitiva em que vivemos hoje, procuramos preparar-nos para muitas coisas. Fazemos cursos e mais cursos, passamos por diversos treinamentos, frequentamos seminários, lemos bons livros e ouvimos muitas palestras. Todavia, são poucos os que se preparam convenientemente para o casamento. São poucos os que se preparam para terem filhos, para cuidar e educá-los. A maioria dos pais está desqualificada para educá-los adequadamente. Certa vez perguntaram a Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho, quando eu devo começar a educar o meu filho? E ele respondeu, 20 anos antes dele nascer. Ou seja, primeiro você se educa. Só depois você pode educar seus filhos. Se vivemos nos lugares baixos, no meio dos predadores, como vamos construir o ninho dos nossos filhos em lugares altos? Se nós pais não sabemos o que são as alturas da intimidade com Deus, como podemos conduzir nossos filhos para lá? Se vivemos com nossos pés sujos na lama, como vamos construir o ninho dos nossos filhos no alto dos rochedos? É triste constatar
que muitos pais vivem misturados com predadores e constroem o ninho dos seus filhos em lugares de perigo. Quantas crianças hoje são bombardeadas diariamente pela mídia, por ideias pervertidas, que minam os valores mais elementares desta doutrina e desbancam os princípios básicos da conduta ilibada. Quantos jovens são arrastados pelas correntezas do vício e feitos escravos dos predadores, tombando nas varas fétidas de uma vida desregrada e subhumana. Quantos adolescentes capitulam ao apelo do sexo e se entregam à volúpia, oferecendo seu corpo no altar da promiscuidade, sofrendo depois fragorosas derrotas e colhendo os frutos amargos de uma consciência culpada e de uma vida destruída. Porque os seus pais construíram os ninhos perto de predadores. Estamos assistindo horrorizados à sodomização da sociedade moderna. Os valores de Deus são pisados. Os princípios bíblicos de uma vida pura são tripudiados. E pior, aqueles que tentam resistir a esta avalanche são escarnecidos. Dirijo-me a você, papai, a você, mamãe. Onde está o ninho de seus filhos? Onde estão seus filhos? Por onde eles andam? O que eles estão fazendo? Com quem eles andam? Que hora chegam em casa? Quem são os amigos de seus filhos? Quem são os conselheiros de seus filhos? Vão edificá-los, vão fazer crescer, vão ajudá-los a eles se aproximarem de Deus ou afastarem-se de Deus. Quando lemos a história de Davi, homem piedoso, fiel, que amava a Deus, tinha uma boa liderança, que governava a nação de Israel com firmeza, descuidou-se da criação dos seus filhos. E a história da sua família está manchada de paixão patológica, estupro, assassinato, conspiração, guerras e muito sangue derramado. Irmãos e irmãs, cuidemos de fazer o ninho de nossos filhos às alturas da presença de Deus. Mas é a segunda lição. Precisamos supervisionar nossos filhos. Vamos para Deuteronômio, capítulo 32, por gentileza. Deuteronômio 32, 11, diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Li sobre a águia bastante. E uma das coisas que a águia faz quando os filhotes já estão crescidos, ela voeja sobre eles. Quando os filhos da águia já estão grandes, é hora de sair do ninho. A águia então começa a voejar sobre o ninho, mostrando duas coisas. Primeiro, está na hora de sair do ninho. A águia não exerce o papel de superprotetora em relação a seus filhos. Ela não mantém os filhos para sempre debaixo de suas asas. Ela não cria os filhos numa superdependência. Chega um momento que os filhos precisam ter suas próprias experiências e precisam sair do ninho para se exercitarem e ganharem maturidade. Num dos nossos pastorados,
Conheci um rapaz, que era nossa ovelha, obviamente, 30 anos. E conversa vai, pastor visita, visita um, visita outro, visita um, visita outro, conversando com ele. Digo, irmão, você formou em quê? Não, pastor, eu não concluí o ensino médio. Você trabalha com o quê? Não, nunca trabalhei não. Digo, o quê? 30 anos? Lembro do Luiz trabalhando criança, uma criança. O Enio começou a ser professor com 15 anos. Cadê o Enio? Está aqui não? Foi. E eu louvo a Deus porque nossos filhos começaram a trabalhar com 14 anos. O Ezra foi antes de 14. Com 21 anos estavam formados, carro próprio, casa própria. Hoje o Ezra não tem porque não quer, vai comprar só futuramente. Mas são pessoas que se viram. E fomos muito criticados por alguém. Olha, as crianças precisam brincar. Digo, não, brinca sábado, domingo. Tinha uma quadra da igreja, pode jogar à tarde. Tinha 30, 40 adolescentes para lá brincar. Mas durante a semana, teve o tempo que o Jonatas, cedo ele fazia Senai, à tarde trabalhava na Mitsubishi, montagem de caminhonete, e à noite estudava. Colégio do Estado, sempre estudava em colégio público, sempre. E passaram no primeiro vestibular. Nunca pedimos, faz medicina, faz engenharia, faz não sei o quê, faz odontologia. Eles escolheram. A Raiane escolheu química, o José escolheu administração e o Esas contabilidade. Eles escolheram. Primeira bicicleta eles compraram, primeiro celular, primeira bicicleta, primeiro carro. Nunca disseram, olha, vai nos ajudar a escolher. Chegaram, pai, vamos ali agradecer a Deus porque eu comprei uma bicicleta, eu comprei uma moto, eu comprei um carro zero. Eu quero que o Senhor vá consagrar, abençoar. Meu irmão, minha irmã, seu filho, sua filha precisa ter maturidade, você não precisa e não pode dar uma superproteção, segurar, tem hora que deve sair do ninho. Nós morávamos em Catalão e a Rayane começou a fazer química na UFG em Goiânia. 17 anos, sozinha. Um semestre namorou com ele, outro semestre com o irmão Samuel Martins e Maria Martins, da Vila Nova. Ela ia a pé para perto da Bíblia, horário de verão, era de madrugada, no escuro, 17 anos. E pegava o ônibus, igual sardinha na lata, ia lá para o Campos 2, perto de Nerópolis. Ficava o dia todo. Chegava em casa à noite. Lá nós em Catalão orando. Mas foi aí que ela cresceu. Meu irmão, minha irmã, os pais devem criar seus filhos preparando-os para a vida, para que não se tornem seguros, incapazes de assumir responsabilidade na vida. A segunda lição que a Águia nos dá, quando voeja sobre o ninho dos seus filhos, é que devemos ensinar nossos filhos como voar. A águia não apenas diz aos filhos que está na hora de sair do ninho, mas mostra-lhes como devem sair. Ela fica voando em círculos sobre o ninho, mostrando-lhes como se voa. Ela, com esse gesto, dá exemplo para seus filhotes. E esta é uma grande lição que precisamos aprender com a águia. Muitos pais ensinam seus filhos dizendo até coisas bonitas, mas não dão exemplo. Ensinam uma coisa e fazem outra. Ensinam os filhos a ir na igreja, mas não vão. Ensina os filhos, falar a verdade,
mas os filhos fracos, eles falando mentiras. Ensina os filhos a ser honestos, mas vivem enrolados no cipó de falcatruas. Ensino que se deve honrar e respeitar a liderança da igreja, mas reúne em volta da mesa para lanchar, para jantar a liderança. Quantas vezes repreendi pessoas praticando isto em família? Os pais precisam compreender que não há ensino verdadeiro sem o exemplo. O mundo precisa de pais que estejam dispostos a ser modelos positivos, porque modelos todos nós somos. Nós sempre vamos esculpir nos nossos filhos as marcas da nossa vida. Os olhos deles estão cravados em nós. Eles nos observam. Pergunto, o que eles estão vendo em nós? Terceira e última lição que a Águia nos dá. Precisamos ensinar nossos filhos. Ainda o texto de Deuteronômio 32:11. Voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os, leva sobre elas. A águia tira os filhos do ninho. Que coisa tremenda, irmãos. Lição extraordinária. A águia pega o filhote com as suas garras possantes, suspende no ar das alturas e solta sem paraquedas. A águia ficou pendurada nas garras lá, o filhote. Imagine aquele filhote inexperiente, não sabe bater suas asas de maneira articulada e às vezes por isso cai. Quando isto acontece, a águia mãe dá um voo rasante, estende as asas debaixo do filhote, leva de novo às alturas. E diz a história, a cultura deles, que eles fazem isso 2, 3, até 10 vezes. Até a águia aprendeu a voar. Esse gesto da águia nos ensina também 2 lições. Guarde aí, 2 lições preciosas. Primeiro, não podemos desistir dos nossos filhos. Muitos pais já estão cansados e desanimados com seus filhos. Já empregaram muitos recursos, usaram vários métodos para que seus filhos andassem com firmeza e responsabilidade, mas viram com tristeza todo esforço fracassar. Por favor, papai e mamãe, não desista dos seus filhos. Não abra mão deles. Não abdiquem do direito que vocês têm de vê-los como pessoas maduras. Não pendurem as armas, não fujam da luta. Vocês não criaram filhos para o cativeiro. Seus filhos são herança de Deus. São filhos da promessa. Eles estão incluídos no pacto de Deus que Deus fez com você. Não abra mão de vê-los andando com Deus em novidade de vida. Tenha um pouco mais de paciência, sejam perseverantes, caminhe com eles, ore com eles, jejue por eles, chore por eles. E eu sempre lembro da história de Susan Wesley, a mãe de John Wesley. Uma senhora que ficou viúva aos 33 anos. Sabe quantos filhos? 16. O mais velho tinha 20 anos. Então significa que ela ficou só 4 anos sem ter filhos. Um era recém-nascido. Eles eram muito pobres na Inglaterra. E ela teve que se tornar lenhadora.
para sustentar os filhos. Imagine uma mãe ficar o dia todo cortando lenha e traz para vender para os ricos da cidade. Naquele tempo, lenha era luxo. Mas quando ela chegava, os mais velhos já tinham alimentado os mais novos, o que tinham, mas ela arrumava tudo, deitava todos, e diz a história que antes de dormir, ela ia ao pé de cada cama, ajoelhava e orava por cada um nominalmente. Vários se tornaram obreiros, dentre eles o mais proeminente, John Wesley, fundador do metodismo, que durante muito tempo se tornou a maior igreja da Inglaterra e Escócia. Um dos pais da reforma, um homem extraordinário. Resposta de oração de uma mãe que orava, de uma mãe que jejuava, de uma mãe que acompanhava, de uma mãe que ensinava, de uma mãe que clamava a Deus pelos seus filhos. Segunda lição que aprendemos aqui, que precisamos discipular nossos filhos. É impressionante como a águia nos ensina, não ensina os seus filhos teoricamente, ela inverte tempo e trabalha nos filhos, ela os treina, ela os discipula. Hoje a sociedade carece de pais discipuladores. Precisamos tomar nossos filhos pela mão e andar com eles pelas veredas da justiça. Não basta os pais apontar o caminho e dizer, aquele é o caminho certo, andem por ele. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, que devemos ensinar a criança não no caminho que ela quer andar, mas no caminho que ela deve andar. Parece que hoje é uma inversão. Os pais ensinam os filhos no caminho que eles querem andar, mas a Bíblia diz, ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for grande, não vai se desviar dele. Ensinar o caminho é apontar numa direção e dizer, vá por ali. Ensinar o caminho é dizer, vem comigo, à medida que criamos lado a lado, vou ensinando com meu exemplo. Isto é fazer discípulos. Nossa geração anda muito ocupada com muitas coisas. Vivemos uma sociedade mercantilista, humanista, materialista, consumista, competitiva. E alguém definiu consumismo de uma maneira extraordinária. Falou que consumismo é comprar com o dinheiro que você não tem, o que você não precisa, para impressionar quem você não conhece. Repito, consumismo é comprar com o dinheiro que você não tem, é comprar aquilo que você não precisa para impressionar quem você nem conhece. Muitas pessoas correm de manhã à noite, sobrecarregadas com muitos afazeres, lutam de sol a sol para ganhar dinheiro e dar um pouco mais de conforto à família. Todavia, muitas nessa labuta acabam invertendo os valores. Eu e a Lúcia, depois de aposentados, temos um ministério diferente agora. Durante 44 anos a gente correu de sol a sol, visitando, discipulando, indo em culto de oração, e semana de oração, e campanha de oração, e visitação, igreja da roça, de 36 quilômetros de distância. Eu ia cada 15 dias lá, acabei muitos carros, estrada de chão, visitando todo dia, discipulando, acompanhando, e produzindo obreiros para a obra.
Agora nós aposentamos, além da Mary Kay, que eu acompanho a Lúcia, nós visitamos sem preocupação de tempo. Ex-ovelhas, pessoas doentes, de cama, desigrejados, despastorados, né? Que o que tem de gente sem pastor em Goiânia é uma festa. Não, pastor, meu pastor está com um ano que não vem aqui. Eu nem conheço o novo pastor da igreja. Que coisa! E nós estamos lá, oramos, ungimos, abençoamos. Teve um irmão que ficou de cama 2 anos. A gente ia lá toda semana, e uma vez por mês, levava a ceia. E um dia eu tive que ligar para o pastor de misericórdia. A família desse irmão fundou essa igreja. E vocês precisam cuidar dele, visita ele, apoiá-lo, porque os pastores seriam nós. Isso acontece constantemente. Gente liga lá do Maranhão para a Lúcia, fala com o pastor se visitar a minha prima, que está aí depressiva em tal lugar. Nós vamos lá. Tranquilamente. Por à tarde, o irmão me ligou que está encontrando luta terrível com o marido, pediu para a gente ir lá semana, lá em Aparecida de Goiânia. Vamos lá. Irmãos, muitos pais, para compensar a ausência da vida dos filhos, enchem eles de presentes. E estes filhos tornam-se pessoas rasas, irresponsáveis e despreparados para a vida, sem nenhum apego à família, presas fáceis dos predadores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Presente não substitui presença. Eu quero concluir dizendo o seguinte para você nesta noite: que Deus nos dê a alegria de vermos nesses dias pais que sejam prontos a pagar o preço de serem como Jó, sacerdotes do lar. Que Deus nos dê a bênção de vermos mães com a fibra de Joquebede, que incutiram na mente seu filho Moisés os grandes tesouros da palavra de Deus, que serviram de farol ao longo da sua jornada. Que Deus nos conceda a bênção de vermos mães e avós como Lloyd e Eunice, que ensinaram as sagradas letras aos seus filhos e netos desde a infância deles, dentre eles Timóteo. Minha oração é que as lições da águia possam arder em seu coração, inflamar sua alma e levantar seus olhos para as alturas, mirando o seu bom exemplo. É possível que até hoje você tenha vivido nas sombras, escondido no anonimato como Saul, atrás das bagagens dos seus complexos. Quem sabe você tenha até hoje está fugindo como Caim, com a consciência cheia da culpa por causa de erros do passado. Quem sabe você tem tomado navios para Tarsis, como Jonas, na direção radicalmente oposta à vontade de Deus para a sua vida. Quem sabe você tem aprisionado a sua alma na armadilha da feitiçaria, do espiritismo, como o rei Manassés, e agora se encontra oprimido e enjaulado pelos seus próprios pecados. Quem sabe você se envolveu com gente perversa e má, e agora não sabe sair desta trama diabólica como fizera Sansão. Quem sabe você, por causa da ganância ou até mesmo da dificuldade, se envolveu em negócios legais e agora está aflito e sem paz no coração, como Judas Iscariotes. Quem sabe você tem negado a Jesus com a sua vida e com o seu testemunho,
como fez Pedro na casa do sumo sacerdote e não consegue conter as lágrimas. Quem sabe você tem mentido ao Espírito Santo, como fizeram Ananias e Safira, quando levaram a sua própria oferta ao altar. Mesmo que seja esta sua condição, ainda há esperança para você. Voe para cima como a águia. A minha oração e exortação hoje é que você receba, rechace em sua vida tudo aquilo que entristece ao Espírito Santo. Deus tem uma vida abundante para você. Não se contente com migalhas, há um farto banquete à tua espera. Não viva como escravo. Você é filho do rei. Não se encolha vencido. Você é mais do que vencedor. Não capture as ameaças do diabo e nem os convites e ofertas de Satanás. Você já está sentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todos os principados e potestades. Desarticule toda orquestração infernal que tente imprimir derrota na sua família. Viva como a águia, voando às alturas da presença de Deus. Firme bem os alicerces da sua família. Construa uma família com valores e princípios. E seja uma família incrível. Amém? Que Deus nos abençoe.